As Sete Marias fala de um tema que não pode mais ser silenciado: a violência contra a mulher, que tem levado a muitos feminicídios. O filme estabelece um paralelo entre a história do pescador Crispim e os casos reais de violência de gênero. A feminista Dulce Pagu, que participa do filme, conversa comigo sobre a relação do filme com a violência doméstica. E tem os pontos que eu, inclusive, fiz no dia do lançamento, lá no Museu da Imagem e do Som. Eu coloquei na minha fala o feminicídio e matricídio da mãe, né? E a ameaça de devorar as Sete Marias Virgens. O 2, a revitimização da vítima. Por quê? Porque ela é culpada, porque não tinha... Era feita comida. A comida para ele. É exatamente, ainda a coisa do papel, aquele papel tradicional da mulher, que é ela quem tem que fazer a comida, ela é que outra coisa, tem que prover e ainda com as condições, digamos, dentro do ideal que ele quer, porque o que ela tinha naquele momento eram ossos. O que a mãe tinha eram ossos. Isso. E aí ele se revolta e ele não traz peixe e quer encontrar uma comida agradável ao paladar dele. Que na tradição, ó, entre aspas, né? Porque essa tradição é totalmente questionada. A mãe tinha, ou a mulher, ou a mãe tinha que servir o melhor pedaço para o marido ou para o filho, né? No caso, ela para o filho. Era uma carne, seria um cozido, digamos assim. Um terceiro ponto, Dulce, é transformar o feminicida em monstro, que a gente vê muito que acontece, né? Ah, é um monstro. Aí você tira da categoria de humano, um humano que planejou, muitas vezes matar os próprios filhos, muitas vezes matar a mulher na frente dos filhos, muitas vezes matar os filhos para deixar a mulher morrer em vida. Fale sobre isso. Olha, na lenda, a gente tem que analisar a lenda. A lenda, quando ela é criada, que eu disse que ela traz uma mensagem, certamente essa lenda aparece porque lá era uma comunidade de pescadores. O monstro, ele foi criado para exatamente alertar, para ameaçar os pescadores para não irem para o rio. Essa é a minha interpretação da ideia do monstro. E esse monstro, durante o dia, se transforma num agressor de mulheres, procuram as Marias, eles saem do rio, ainda cresce, porque a lenda ainda tem isso. Ela vai contando e vai sendo acrescentada histórias. Sim. Porque ainda hoje, a imagem que tem quando há relato de estupro, é que a mulher andava na rua no escuro. Onde era que você andava? Com quem você estava? Então, como se na rua nós fôssemos atacadas, fosse na rua, quando não é. A maioria dos estupros acontece com pessoas conhecidas ou familiares e dentro de casa. Tem um senso comum que fala assim: não existe mais virgem, né? E às vezes as moças você até viu se envergonham. no filme ele falando, Isso. Um pescador fala: mas não é a culpa daquele pescador, é porque está na boca da maioria. Diz que ainda hoje ele está porque nunca encontrou uma virgem. Aí vai incentivar a pedofilia, porque quem é virgem? As crianças. Até nós do movimento feminista, a gente ainda discute essa questão de se chama isso mesmo de pedofilia ou exploração sexual de menores. Isso. Porque pedofilia tem um traço patológico. Segundo a pedofilia, ela surge no diagnóstico de doenças mentais, as doenças de origem sexual. Que aí é um pedófilo, inclusive para psicanálise, essa atração, tem homens que eles só sentem prazer, só sentem com crianças. Filme, quando ele traz
porque essa possibilidade ele traz para explorar, incentivar a exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes. Não é o filme, é a lenda, lenda, que é uma outra mensagem. Aí o filme, ele desvenda. Eu acho interessante como foi feito, eu não sei se você, né, também tem essa porque a abordagem, a lenda só aparece já na fase final do filme. Isso. No começo, ele traz o cenário, né, que ele traz a região, o rio, aquilo ali, a paisagem. E aí remete o quê? A história da fundação de Teresina, né? Que Teresina nasce ali. Qual a tua avaliação desse aumento da disseminação do ódio contra as mulheres nesse momento, comparando durante toda a sua trajetória no movimento feminista? A briga que tinha para tirar todas essas discussões de gênero das escolas. Isso. E como nós fomos tratadas, as feministas, então, quando essa discussão, ela surge e aparece abertamente, inclusive de mulheres, eu não sou feminista, eu sou feminina. É isso, teve muito. E ainda tem, e hoje cada vez mais. Então, foi uma abertura para que essas coisas que estivessem represadas, sabe, fosse permitido. Então, hoje tudo é permitido. Porque a violência contra a mulher é uma coisa que ela ultrapassa a classe, etnia, religião, ela está em todos os contextos, em todas as categorias de mulheres. A questão da discussão de gênero passa por isso. Porque quando o feminismo começa, o feminismo o que é? É a luta das mulheres por transformação da realidade social e pelo reconhecimento da igualdade de gênero. Quer dizer, porque nós temos que não ser nem mais nem menos. Nem ninguém mais, nem ninguém menos. Iguais. A discussão é essa. Por que tratamento diferenciado se nós temos a mesma composição? A prevenção ao feminicídio exige estratégias em 3 frentes. Prevenção primária, que é o trabalho na base, a educação e a cultura para mudar crenças e eliminar estereótipos antes que a agressão comece. Aqui se elimina o machismo na base, que é a infância. Vamos aqui falar sobre o pacto que foi relançado agora pelo governo federal contra o feminicídio. Como é que se avalia? A gente já está vendo uma mudança em relação à própria campanha que está colocando o agressor, o foco nos homens. Eu acho que é muito importante. Assim, primeiro, eu acho que é importante esse termo, relançado. Porque ele joga luz sobre uma coisa muito importante, inclusive nós que somos de movimentos sociais e que somos do campo da esquerda. O Pacto contra o Feminicídio, ele foi lançado há uns 3 anos atrás, pela ministra de Mulheres, na época Cida. Foi preciso que o presidente da República, um homem, dissesse, vamos lançar o pacto, para todo mundo olhar. Claro que é importante e necessário que o governador máximo do país, o governante máximo do país, encampe essa luta. Mas é de se levar a pensar que 3 anos atrás uma ministra fez isso. E não teve uma linha no jornal, não teve um frame em nenhum jornal de TV. E agora, como foi feito pelo presidente, né, ganhou esse respaldo. Então, assim, esse pacto, ele é muito importante na medida em que ele chama para a responsabilidade da sociedade inteira. O poder público, que vai precisar sair do discurso, porque só discurso não salva vidas. Só dizer que é nosso aliado não salva vidas. Na luta das mulheres, aliado bom faz mais do que fala. E a ação no serviço público se manifesta em orçamento. E o que menos tem orçamento. Exatamente. Então se manifesta em orçamento, se manifesta em decisão política, em reformulação de estrutura, em fortalecimento da rede de acolhimento, celeridade dos julgamentos. A decisão sobre a condenação dos assassinos de Marielle e de Anderson. Sim. Né? Há 8 anos atrás, dia 14 de março, fazem 8 anos que ela foi assassinada.
E ela era uma mulher com mandato que teve uma grande repercussão. Foi preciso 8 anos. 8 anos para sair o resultado do julgamento dos seus assassinos. Por isso que a gente vai ver muita mulher comum que é estuprada, que é agredida, as que são as vítimas fatais, né, as que foram mortas, e que seus agressores não vão ser presos, não vão ser julgados, que vão sair da prisão aguardando julgamento e vão cometer outras violências contra outras mulheres ou contra ela mesma, se ela ainda não foi a vítima de feminicídio. Prevenção secundária é a rede de proteção agindo rápido, identificando o risco e intervindo cedo para que a violência não se repita. Esse ponto é crucial, pois a mulher precisa tomar uma decisão que vai proteger a sua vida e a vida da sua família. A gente tem muitos problemas da parte da execução, né? Assim, da polícia. Obviamente, tem muitos estados que têm uma quantidade mínima de delegacias de mulheres, tem alguns estados que nem tem. Tem estado que está fechando delegacia de mulheres. Mas vamos falar do Piauí, que tem uma quantidade longe da ideal, mas razoável de delegacias. A gente pelo menos tem uma em cada território de desenvolvimento de delegacias, e aqui na capital nós temos 4, além da central de flagrantes, que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira. Ainda assim, mesmo que a polícia faça o seu trabalho, a polícia prende, encaminha para a justiça e a justiça solta por vários motivos. O caso recente de Floriano, que foi preciso a polícia refazer um inquérito em tempo, assim, correndo, porque da primeira prisão, com vídeo, com foto, com a mulher dizendo que foi espancada, com uma cena de sangue espalhada pela casa daquela secretária de saúde lá no sul do estado, ainda assim a juíza liberou o cara. E aí foi preciso de novo a delegada da mulher lá, refez o inquérito e tudo, para ele ser preso. Ele foi preso, saiu de novo com 5 dias. E a mulher, com razão, dizendo: eu não quero abrir mão da minha vida por causa deles. Prevenção terciária é o amparo, garantir saúde, justiça e reparação para quem sobreviveu, mitigando os danos causados. Aqui é onde a mulher vai ter oportunidade de uma nova vida com autonomia, segurança e liberdade. Houve a revogação da decisão de inocentar o homem de 35 anos que estuprava a menina de 12 anos, ele que revogou monocraticamente e mandou prender. E a gente precisa disso também, porque essa é uma parte importante do enfrentamento à violência, porque essa sensação de não ser punido é que vai fazer muito homem agredir, e que eles falam durante a agressão: ai, manda eu chamar a polícia aí, eles me prendem hoje, quando eu sair amanhã eu te mato. Como o caso do que mata os filhos e se mata para matar a mulher em vida. Isso, que é a chamada violência vicária, né? Isso. Isso é muito terrível, assim. Uma coisa que você fala, que nós, mulheres feministas, estamos lutando sempre pela vida de nós, mulheres, até porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. E aí o patriarcado se esbalda, né? Porque as outras frentes ficam sem a gente. Frase inicial: corpos cansados não fazem revolução. A gente está cansado do trabalho exaustivo, da jornada tripla, e no caso de nós que somos mulheres da luta, né? Da luta formal, porque toda mulher luta todo dia para botar comida na casa, para que o filho não seja cooptado pelo tráfico, para que aquela casa não desabe quando chova, para que ela consiga matricular. A gente está falando dessa luta aqui, institucional, organizada. Nós, mulheres que somos essa luta organizada, a gente quase não consegue pautar outro tema. A gente fala assim: vamos discutir a questão da educação, a ampliação das vagas nas creches, a ampliação dos cursos. Calma, a gente primeiro tem que falar daquela mulher que foi assassinada, daquela outra que está sob ameaça de assassinato, da menina de 9 anos que foi estuprada pelo pai, está sendo obrigada a levar uma gravidez adiante. O seu rendimento no trabalho segue normalmente, o da sua vizinha não. O seu lazer segue normalmente, o da namorada do seu amigo não. Sua rotina segue normalmente, a da sua prima não. A sua vida segue normalmente. A vida das mulheres que você segue deixando na mão, não. Não aceite a violência. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Acesse todosportodas.br e saiba mais. Olá, eu sou Bebel Martins. Quero convidar todos vocês
para o próximo show, que será dia 7 de abril, terça-feira próxima, no Teatro 4 de Setembro, às 19 horas, com vários artistas da terra, entre eles a Gabi, a Tenélia, a Duda Di, a minha filha Cláudia Simone e o doutor José Oliveira. Também quero avisar para vocês que a abertura desse show, na abertura desse show, vocês terão uma grande surpresa. Então, vou ficar na minha, não vou dizer. Espero que vocês compareçam. Muito agradecida. Quando olhastes bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te estranhei.